Bem-vindos a mais uma videoaula de História do Residência Pedagógica. Hoje vamos explorar um dos acontecimentos mais marcantes do Ocidente, a Revolução Francesa, e com ela a participação das mulheres em seu desenrolar. A Revolução Francesa foi o acontecimento que marcou a história do Ocidente. A transformação da sociedade francesa derrubou uma monarquia absolutista, rompendo definitivamente com os costumes seculares que submetiam os camponeses a obrigações feudais, e pôs fim à sociedade de ordens, abrindo espaço para uma nova classe social, a burguesia. Essa iria comandar o século XIX. Durante a Revolução Francesa, nos deparamos com importantes testemunhos que desmistificam a fragilidade da mulher, essa que era reconhecida por sua função maternal, e passividade frente aos fatos então ocorridos. Embora no desenrolar dos acontecimentos a mulher tenha sido excluída da condição de cidadã, sua participação constante foi importante nas ações inaceitáveis, que levaram à efetivação dos propósitos revolucionários. No final do século XVIII, a França era a mais poderosa monarquia absolutista da Europa. Governada por Luís XVI, a crise econômica levou o país a um levante popular que mudaria o curso da história. Em 1799, a França estava mergulhada numa crise econômica, agravada com os gastos com as guerras e sob um governo que se mostrava incapaz de resolver os problemas sociais e manter a estabilidade política do país. A Revolução significou o triunfo da burguesia. Nas décadas posteriores, dominaria a estrutura política e social dos países ocidentais. A sociedade francesa ela era dividida em 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero. O segundo estado era formado pela nobreza e pelo rei. Esses 2 estados formavam as camadas privilegiadas por nascimento. E ainda assim havia um terceiro estado. Esse se encontrava a burguesia, os camponeses, eles são os peões, e as camadas urbanas, que constituíam a maioria da população francesa. A eles cabiam também o duro trabalho e os pesados impostos, tanto para os nobres, em forma de tributos feudais, como através de dízimo para o clero. Durante a Revolução Francesa, as mulheres desempenharam um papel fundamental. Embora fossem excluídas dos direitos políticos, a sociedade da época via a mulher como responsável pelo espaço privado, dedicado ao lar e à família. De acordo com Rousseau, um pensador e feminista de grande prestígio, que também era defensor da ideologia que pregava uma rigorosa distinção entre os sexos, para as mulheres estava reservado o papel de sua natureza feminina e frágil assim o compelia. Sua felicidade estava associada à vida de casa, na tarefa de cuidar do marido e dos filhos. A mulher na época da Revolução era tida como representação do privado, e a sua participação ativa como mulheres em praça pública ou em protestos era rejeitada por praticamente todos os homens, ou seja, elas deveriam ocupar o espaço privado encarregado de cuidar da casa, do marido e dos filhos, excluídas de assuntos relacionados à vida pública. Segundo Michel Perrault, o homem público é uma honra, a mulher pública é uma vergonha, mostrando assim claramente a distinção entre a função dos homens e das mulheres na França revolucionária, situação em que cada um deveria ocupar o espaço a ser delimitado ao longo da história. Desde os primeiros anos de vida, as meninas recebiam ensinamentos que visavam assumir o papel ao qual sua natureza era reservada. A educação das mulheres tinha como objetivo o casamento ou a vida religiosa. A educação religiosa tinha por objetivo preparar para a função religiosa ou preparar para o casamento, cujo destino seria cuidar do marido, responsabilizar-se pela administração da casa e educação dos filhos. A mulher, nesse contexto, estava relegada a permanecer fora do espaço de vida pública, exclusividade do homem, porque ele estava destinado a conduzir a sociedade. Ao final do século XVIII, firmou-se a concepção de mães educadoras. Com isso, a educação feminina, diferente da educação masculina, fundamentava-se em educá-las a fim de torná-las aptas a educar seus filhos, tornando-os bons cidadãos. A mulher precisava do saber necessário para a qual sua tarefa exigia ser uma boa mãe,
responsável na formação moral dos filhos para que se tornassem bons cidadãos. Como coloca Elizabeth Benedict, toda educação propriamente intelectual lhes era proibida. O conteúdo de ensino das meninas, a finalidade era sempre a mesma, fazer delas esposas crentes, donas de casa eficientes. Dessa forma, concretizou a exclusão das mulheres na esfera pública, tendo de se recolher às suas funções de esposas, mães e donas de casa. Mesmo impedidas de exercerem os direitos políticos, de poderem votar e serem votadas, e de reunirem em associações, a Revolução Francesa representou um grande avanço quando pôs fim aos costumes que não reconheciam nenhum direito às mulheres. As mulheres foram beneficiadas com as leis que determinavam a igualdade de herança a todos os filhos e passaram a ser consideradas maiores aos 21 anos, podendo casar-se sem autorização dos pais. Além disso, a Constituição de 1791 institui o casamento civil, podendo ser dissolvido pelo divórcio por qualquer um dos cônjuges. O Código Civil de 1804 de Napoleão restringiu o direito ao divórcio, ficando a mulher subordinada novamente ao marido. E em 1816, o divórcio foi abolido, sendo restaurado na França somente no século XX. Embora as mulheres francesas no final do século XVIII ocupassem um espaço delimitado pelo homem, sendo consideradas um suporte masculino, elas se fizeram presentes em quase todos os momentos da Revolução. Desse modo, o papel desempenhado pelas mulheres ao longo da Revolução Francesa será apresentado durante o vídeo. No próximo vídeo, falaremos como se deu a participação das mulheres dentro das assembleias. Então já curta e compartilha e ativa o sininho, para que você possa assistir o vídeo assim que ele for lançado.